Olá. Neste fim de semana acontecem os últimos jogos de Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo. Dentre eles aconteceu o jogo entre Corinthians e Grêmio com um fim de jogo 3-1 para o time do Corinthians e vamos estar comentando sobre esse jogo. Então peço que você deixe seu like, seu comentário e para falar sobre o jogo precisamos dizer que foi um jogo meio que com uma certa dualidade, porque foi um jogo que começou muito ruim para o lado do Corinthians, muito erro de passe, muita saída errada, muita saída equivocada e o Grêmio martelando, o Grêmio em cima, o Grêmio criando chances até que saiu o gol. E depois do gol, meio que virou um jogo completamente diferente. Depois do gol, o Corinthians começou a ter mais espaço porque o Grêmio permitiu o Corinthians ter mais espaço. Grêmio que eu sou corintiano, obviamente, e não acompanho muito o Grêmio, mas para alguém que está de fora, eu vejo o Grêmio sempre num limbo, numa mediocridade, porque eles nunca parecem ser ruins o suficiente para correr risco de rebaixamento, mas também nunca brigam por nada. Nunca estão ali numa Libertadores, na Copa do Brasil, brigando por Brasileirão, nunca estão, mas também não estão correndo risco de nada, não estão muito mal, não estão em situação alguma, estão medíocres, estão ali no meio de tabela, estão ali caindo numas quartas de Copa do Brasil, estão ali nessa. E eu acho, na minha opinião, que o limbo é bem pior do que estar realmente mal, porque quando se está mal, alguém chega uma hora ali e fala: temos que arrumar, não está boa a situação, estamos mal, estamos correndo risco de cair. Mas quando você tá no limbo, vai deixando pra lá. Quando você tá no limbo, parece que não tem nada de muito ruim, então você só vai deixando o tempo passar, deixando o tempo passar e fica nessa mesma. E o torcedor pode até ter algumas alegrias na temporada, mas títulos não vêm coisas maiores, fica somente na mesma. Então, eu não queria torcer para o Grêmio, mas continuando falando sobre o jogo, o Corinthians começou a criar muitas chances, começou a ir para cima, até que o gol, que era questão de tempo, saiu com uma finalização muito boa do André, com um belo chute de fora da área. O Corinthians empata no fim do primeiro tempo e vamos para o intervalo empatados. E na volta do segundo tempo, o jogo continuou a mesma coisa. Corinthians indo para cima, criando chance e o Grêmio se segurando. Até que saiu 2-1 com outro gol do André, com assistência do Yuri, e depois gol do Caio César com outra assistência do Yuri Alberto. E depois disso, o Corinthians meio que pisou o pé no freio e acabou por isso mesmo. 3-1, um jogo até que com um certo domínio corintiano e sem resistência alguma do Grêmio. Depois que o Corinthians começou a pressionar, o Grêmio não conseguiu resistir a nada, não conseguiu se impor, não conseguiu fazer a mesma pressão na saída de bola, não conseguiu nada, só foi entregue. E falando sobre alguns destaques individuais, André. André fez 2 gols, André foi importantíssimo para o jogo, que é uma notícia muito boa para o time do Corinthians, para a diretoria, para o torcedor, para todo mundo, porque é bom ver o André jogar, é bom ver o André bem, é bom ver esse menino jogando bola, que a gente sabe que ele pode. O André não estava bem, o André estava fazendo sequências de jogos muito ruins e decisões muito infantis, não precisamos nem falar muito aqui sobre, mas é bom ver esse moleque jogar, ele é bom de bola, ele sabe o que faz, e seria muito bom poder manter ele. Mas sabemos que não é assim que funciona o futebol brasileiro. Os de lá de fora têm mais dinheiro e acabam levando os melhores. Mas, quando ele tá bem, é muito bom ver ele jogar. E o meio-campo do Corinthians em si, quando tá bem, é muito difícil de vencer esse time com Fernando Diniz. Foi a mesma coisa contra o São Paulo. No jogo contra o São Paulo, o meio-campo do Corinthians sobrou e o time dominou. Ontem também, o meio-campo corintiano foi muito superior e conseguiu ganhar o jogo de forma dominante. Quando o meio-campo tá bem, o time inteiro tá bem. Mesmo quando o Yuri não tá bem, que ultimamente tem acontecido bastante, nós conseguimos criar, nós conseguimos pressionar e ganhar.
E ontem até que foi um bom jogo do Yuri, 2 assistências, ele participando bem no jogo, tendo inteligência para criar as assistências, e foi um dos melhores jogos recentes do Yuri, porque ele não vem numa fase boa, vem numa fase terrível, vem numa fase com pouquíssimo aproveitamento de finalizações, passes também, mas, bom, sabemos que o Yuri é uma situação complicada, sabemos que provavelmente ele não volta a jogar pelo Corinthians, mas eu sou grato por tudo que ele fez pelo time. Ele nunca roubou o Corinthians, sempre esteve correndo, sempre esteve se entregando em campo e acabou que ele ganhou. Ele fez gols, ele foi importante, ele decidiu e ganhou pelo nosso clube. Ele honrou a camisa que ele vestiu, então não temos muito do que reclamar dele. Claro que o aviso de saída poderia ter vindo em um momento melhor, mas o importante é que ele foi transparente. Ele não jurou lealdade ao clube e depois saiu. Ele não enganou o torcedor, ele falou a verdade. Então, obrigado, Yuri. Talvez você não volte a jogar pelo time, talvez você não pise mais na Neoquímica, mas obrigado. Obrigado por tudo, pelos gols, pelos títulos. Espero que sua carreira seja muito boa daqui pra frente. E no ataque também, no jogo de ontem, Caio César. Caio César fez um ótimo jogo. Ele é um jogador driblador, ele é um jogador que vai pra cima, que arrisca, que é uma característica pouco vista nesse time. Poucos jogadores têm essa característica, mas ele tem, ele vai, ele arrisca. E ontem fez um ótimo jogo, um golaço, deixando o marcador desconcertado, deixando o marcador torto e fazendo um belo gol. Ontem foi muito importante para a vitória também, assim como o Yuri, assim como o Garro, o Bidon, Ranielli, André, que fizeram um ótimo jogo e o time todo no geral. Mas, bom, acho que é isso. Agora pausa para a Copa do Mundo. O Corinthians consegue ir para a pausa fora da zona de rebaixamento, graças a Deus. Eu sinceramente não sei o que esperar daqui para frente. Yuri possivelmente sai. Temos ofertas por vários dos nossos principais jogadores. Espero que pelo menos alguns permaneçam. Hugo Souza, Garro, Obidon. Espero que todo mundo não vá embora. É claro que pelo menos 2 devem ir. Pelo menos 2 devem ir embora, devem procurar outros clubes, mas eu espero que não seja todos, porque se esse time perder tanta gente assim vai ser complicado. Principalmente nosso meio campo, já que nosso meio campo é a peça mais importante para o nosso jogo fluir. Já que o Diniz gosta de um jogo de aproximação, de troca de passes, o meio campo é de suma importância. Então, esperamos que não seja um desastre completo, que todos vão embora, que só sobre o resto, que dê tudo certo daqui pra frente. E bom, acho que é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixe o like, comente e é isso. Tchau, muito obrigado. Deus abençoe.